Hoje nós vamos continuar aí os nossos estudos, né? Vamos falar um pouquinho de algumas doenças que são as doenças mais importantes com relação à doença ocupacional, né? Que serão as doenças do trabalho e doenças profissionais. Uma delas, né, a gente não pode deixar de falar, é o ruído que acontece praticamente todos os segmentos aí, que nós temos que tomar um pouquinho de atenção. Mas a atenção maior, gente, quanto ao ruído, não é simplesmente, né, o deslocamento do ar, né, o som, né, identificar uma máquina ruidosa, isso aí é o nosso dia a dia, né, fazer as audiometrias, fazer as dosimetrias, avaliar ruído pela NR15. A gente se esquece muitas vezes, né? A gente foca bastante na questão da insalubridade, né? Mas acaba esquecendo das doenças, né? Que pode provocar isso. A perda auditiva é uma doença, não é isso? Mas ela não é causada simplesmente pelo nível de ruído, não é isso? Em decibéis, que a gente vê lá na NR15. Então, uma coisa muito importante que a gente tem que entender também é aqui, ó, olha, produtos químicos. Produtos químicos também podem provocar perda auditiva, vibração, pressão, que são estudadas lá na NR15, né, nos anexos da NR15. Acidentes também. Acidentes no sentido de disfunção, realmente, de lesão no aparelho auditivo, tá? Mas o que eu gostaria de chamar um pouquinho de atenção a vocês são os produtos químicos. Alguns produtos químicos podem sim, né, causar perda auditiva. Isso a gente vai ver lá na frente, tá ok? Eu vou passar aqui, gente, vocês vão receber essa apresentação aqui completa, tá? Mas eu vou pegar só algumas partes principais aqui para que a gente possa entender um pouquinho mais, tá? Olha só, pessoal. 3 grupos de otoxicidade, tá? Os metais causados por esses produtos, os gases asfixiantes e os solventes orgânicos, tá? Esses três grupos aqui, eles têm o poder de ototoxicidade, tá? O que seria isso? De causar a perda auditiva, ok? Então vamos lá, ó. O que seria esse meu amigo aqui, ó? PAIR, perda auditiva induzida pelo ruído, né? Relacionado ao trabalho, há uma diminuição gradual da acuidade auditiva decorrente da exposição contínua a níveis elevados de pressão sonora. Isso aqui é uma definição lá do Ministério da Saúde de 2001, tá ok? Mas, olha o nosso aparelho auditivo aqui, né? Esse é o que a gente tem que saber, né? Saber não, né? Porque nós não somos médicos, mas entender como funciona, qual o processo, né? O som entra pelo canal auditivo, tá? Ele passa por uma gama de órgãos aqui ou de estruturas complexas, ok? E aí ele vem para cá, para cóclea ou caracol. Aqui nesse local, pessoal, é onde tem os cílios, né? Os cabelinhos, que eles fazem essa movimentação, essa vibração, e eles transmitem para esse nervo aqui, e esse nervo vai mandar para os nossos, vai dar o som para a gente, né? Vai dar a resposta do som para a gente, ok? Então, dentro dessa cóclea aqui, é onde existe os cílios, tá? Então a perda auditiva por produtos químicos, por exemplo, ela acontece aqui, tá? Nesse corte aqui, ok? O que seria essa perda auditiva por produtos químicos? Ou perda auditiva induzida pelo ruído, PAIR também, né? Toda a questão. Ela vai acontecer nesse local, seja ela qual for, tá? O ruído faz com que esses cílios aqui, eles se movimentem mais rápido e, logicamente, percam, né, a vida útil, pode se quebrar e causar a perda auditiva. Por produtos químicos, pessoal, o que vai acontecer? Os radicais livres desses produtos químicos,
eles podem chegar até nesse local aqui e oxidar esses cílios, oxidar esses pelos. E a hora que ele oxida esses pelos, eles ficam mais rígidos e se quebram. Então a gente também tem o problema de pair por produtos químicos. Ok? É o que a gente está falando aqui em cima para vocês. Ó. Aqui, ó. Desencadeamento de lesões em decorrência da oxidação provocada pela presença de radicais livres, formado pelo excesso de estimulação sonora pela exposição a determinados agentes químicos. Ele acontece onde? Ó, degeneração das células ciliadas do órgão de corte da orelha interna. Então, o órgão de corte está dentro dessa cóclea aqui, ó, ou caracol, tá? E aí oxida produto químico que está no ambiente em grandes concentrações, né, gases, vapores. Eles entram por aqui, oxida essa parte aqui, não é isso? E aí a gente tem a perda auditiva. Tudo bem? Tá? É bem assim, é bem interessante a gente entender isso aí, tá? Algumas características da PAIR, né, da perda auditiva, é interessante que ela não progride sem ruído, ok? Ó, ela é neurosensorial, tá? E algumas características dela é zumbido, não é isso? Quando você fica quietinho, não é? Você escuta um zumbido no seu ouvido, né? Isso é características de perda auditiva, não que seja, por doenças ocupacionais, né? A gente sabe que os nossos cílios lá do órgão de corte, eles têm tempo de vida, ele pode ser degenerativo também, não é isso? Mas se você está dentro de um ambiente que tem as características de ruído, tem as características de presença de alguns produtos químicos, de vibração e assim por diante, você pode sim, né, ter esse zumbido aí no seu ouvido e ter uma perda auditiva. André, mas então como que a gente vai fazer se é degenerativo também? Como que isso é verificado? Tem alguns exames, né, que são específicos da parte de otorrinolaringologia, né, que vai identificar se vamos dizer assim, se esse problema na parte ciliada do corte, do órgão de corte, ele é causado por algum produto ou algum ambiente, ou se ele é degenerativo. Eles têm condição de verificar isso, tá? Bom, por isso que a gente fala que perder a audição, pagar insalubridade por ruído hoje é muito complicado, né? É muito difícil, porque você tem como caracterizar, né? E tem como identificar se isso foi realmente por um ruído ou por produtos, não é isso? Ou se é uma coisa degenerativa, né? Que ela é neurosensorial também. Tudo bem? Bom? Alguma das características da PAIR também é essa hipersensividade auditiva que provoca desconforto, ou seja, se você começa a ter uma perda auditiva, você tem essa, né, dói o ouvido, dá um desconforto, qualquer tipo de som, né, porque as coisas lá dentro já não estão muito boas, não, né? E a dificuldade de compreensão de fala, ou seja, você não consegue entender o que a pessoa está falando, né, cara? Está perdendo a sua audição, tá bom? Então essas são algumas das características do ruído, tá? Ó, que podem influenciar na PAIR? A característica do ruído, um som mais agudo, um som mais grave, assim por diante. O tempo de exposição, lógico, né? Ó, as condições de trabalho, a suscetibilidade individual, ou seja, cada um é cada um, a gente pode ficar 85, mas algumas pessoas têm vamos dizer assim, um organismo diferente, né? E talvez isso possa incomodar e fazer essa perda, né? Tá? E exposição simultânea aos produtos químicos, ok? Tá? Vibração e produto químico, tudo bem? Vibração muito importante também, tá, pessoal? Ela contribui para que a gente tenha lá os deslocamentos, da mesma forma que vocês estudaram vibração lá na NR15,
a vibração aqui também ela acaba influenciando no ruído. Não é isso? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso também. Tá? Sinais e sintomas da PAIR, né? Os sinais auditivos, que é, né, que a gente estuda bastante. Perda auditiva, zumbido, dificuldade de entender a fala, né? Algiacúsia, sensação de dor frequente na presença de determinados ruídos, sensação de voz abafada, dificuldade de localização da fonte sonora. Então tudo isso é sinal. É isso? Então dentro do ambiente de trabalho nós temos que fazer com que esses fatores, vamos dizer assim, né, que podem influenciar, né, eles tenham que ser tratados. Né? A gente viu lá na primeira aulinha nas questões de doença, né, que a gente tem que trabalhar com isso através de estatísticas, e aí cada um vai fazer seu projeto de engenharia dentro das empresas, ou como peritos, ou como engenheiro de segurança do trabalho, das instituições, né, ou como consultor. Nós temos que verificar e identificar isso aqui para ver se pode ter relação ou não. Ok? Os extraauditivos, né? Esse aqui, o que acontece praticamente lá no aparelho auditivo. Os extraauditivos, dor de cabeça, hipertensão, irritabilidade, nervosismo, alteração do sono. Então, olha quanta transtornos, né? Olha quanta coisa é sinal e sintoma de perda auditiva. Então, a gente tem que ficar de olhos muito abertos aqui e sempre, né, sempre naquela linha de ter a interação, né, com o profissional da área de saúde, né? Muito importante isso para que a gente possa auxiliar e trabalhar para que isso não ocorra dentro dos nossos ambientes de trabalho. Tudo bem? Então eu tenho os sinais e sintomas auditivos e os sinais e sintomas extraauditivos. Tudo bem? Os extraauditivos relacionados com a comunicação, o sono, neurológicos, vestibulares, digestivos, comportamentais. Então, todas as alterações que podem acontecer com essas situações de comunicação, né, de sono, certo? Neurológicos, vestibulares aqui é bem legal, né? Alguns autores relatam variados quadros que podem manifestar-se como dificuldade de equilíbrio, né? Então pode acontecer até isso, tá? Né? Digestivo, enjoo, vômito, perda de apetite, gastrite, úlcera, tudo isso é sintoma extrauditivo, tá? Os comportamentos, né? Logicamente uma pessoa que não entende o que você está falando direito, não consegue ter uma noção da fonte de ruído, fica com zumbido no ouvido, ela passa por esses sintomas aqui comportamentais, tudo bem? Então é bom a gente ficar bem atento, né, no ambiente de trabalho, porque PAIR não é só causada pelo ruído, hein, gente? Pelo amor de Deus, nós temos que verificar as outras situações também que podem ser causas disso. Tudo bem? Os exames mais simples, né, os mais comuns: audiometria, anamnese audiológica e audiometria tonal. É isso? Essa audiometria pode ser via aérea, que é o que a gente fala, e via óssea, quando é alguma coisa relacionada à vibração também. Ok? Ela é fundamental, né? Deve ser feita sob determinações da NR7, do nosso querido lá PCMSO. Tudo bem, pessoal? Algumas observações: não existe nenhum tratamento, né? É irreversível, vamos dizer assim, né? Não provoca incapacidade para o trabalho, mas pode ocasionar limitações, ou seja, a perda auditiva não te incapacita para trabalhar, mas te limita a executar alguma situação ou alguma atividade, por exemplo, num ambiente ruidoso e assim por diante, né? E a reabilitação é feita a partir de protetização, uso de aparelho auditivo e adequação do ambiente de trabalho. Para nós está mais relacionado a essa última parte aqui, né? A gente tem que trabalhar para que isso não ocorra.